Vamos lá. Bora para mais uma. Pessoal que tá entrando aí, boa noite. Boa noite, boa noite. Para todos. Boa noite, Caio. Estão ouvindo um barulhinho aí, é meu cachorro mordendo o brinquedo aqui do lado. Fala, Vinilson, boa noite. Guilherme, Giovanni. E aí, tudo bem com vocês? Emerson, Juninho. A live vai ser muito legal hoje, muito legal mesmo. E aí, como vocês estão? Tudo certo? Bateram a meta hoje, ganharam dinheiro. Hoje eu não consegui operar de manhã. Fala, Juninho, tudo bem? Uma correria com as coisas da Falcon hoje. A Oséias aí. Marcelo. Jackson. Esperando a galera entrar aí pra gente começar. O Thiago. Ó, chegaram. Psicologia financeira é o que nós vamos falar hoje. É o assunto da live, né? Psicologia para traders. Vai ser bem legal. Tá aqui. Vamos colocar ele já então. Boa noite para quem tá chegando aí. Kleber, Leonan. Opa, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Rafael? Você? Tudo jóia. Deixa eu só melhorar o volume aqui. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem? Só a sua imagem está um pouco cortada. Eu também vou ter que ajustar aqui porque você ficou embaixo. Então eu também vou ter que ajustar aqui. Senão não rola. Aí. Ainda tá cortada? Não, mas dá para ver, tá bom. Tá bem pouquinho. E Joia. aí, cara, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo certo. Nos conhecendo agora ao vivo aí para a galera, né? A gente tem um projeto educacional na parte de day trade, né? Vai fazer um ano que nós estamos com esse projeto e nada melhor, né, da gente incentivar essa galera. Eu falo muito da importância de psicólogo na minha vida quando eu comecei. Então já tinha um tempo que eu estava buscando, né, alguém parceiro que pudesse ajudar a dar uma luz para a galera, porque tudo bem, eu ajudo, eu incentivo, eu falo, mas não é a minha profissão de fato, né? E eu fui um cara que tive muito preconceito de psicólogo antes, né? Tinha muito preconceito, eu achava que nunca ia precisar, que não era para mim, né? Aquela história toda de que nós somos invencíveis, imparáveis, e até a gente vê que precisamos tratar os nossos problemas internos também, né? E eu tinha muita ansiedade, como todo mundo, e aí foi que eu descobri essa importância do psicólogo, né? E então, poxa, nada melhor do que trazer um aqui para conversar com essa galera. Bom, bacana, Rafael. Isso que você falou do preconceito, realmente, assim, a gente tem, assim, na profissão, a gente convive, né, com essa... Eu acredito até que esteja diminuindo bastante, né? Hoje tem mais e mais profissionais da saúde mental que estão em diversas esferas aí da sociedade trabalhando, né? A psicologia ela está desde uma empresa, a um serviço de saúde específico clínico do SUS, até eu já trabalhei na parte da justiça, né? No judiciário, trabalhando, então nessa linha que ainda é um pouco explorada, e até no mercado também, que é outra parte que é difícil explicar muito bem, né, para as pessoas que não são do mercado financeiro, não são traders, investidores, principalmente os day traders, a atuação. Mas, né, acredito que hoje as pessoas já estejam perdendo um pouco esse preconceito mesmo, né, então, entender o que é, acha que é para quem está doente, quem tem tá de frescura, alguma coisa do tipo, né, que Era o precisa de um que acompanhamento eu psicológico. falava, né? Para de frescura, não precisa disso não.
Sim. Verdade, né? Exato, Até a a pessoa água está de bater corpo mole. quanto precisava, né? Exatamente, né? E o adoecimento tá aí, né? Então, qualquer profissão, e essa é o que eu bato também bastante com todas as pessoas que eu tenho, principalmente os day traders, né? Que eu tenho oportunidade de conversar, é que é uma profissão, né? Tem que ser encarada, aquele que determinou-se a operar o mercado financeiro e extrair ali diariamente, né, recursos para sua vida, tem que encarar como uma profissão, ainda que não tenha ainda total ali, está 100% focado nisso, né? Tem que ter uma outra jornada, um outro trabalho, enfim, mas aquele momento ali, nem que eu opero de 9 às 11h30. Então, é o seu trabalho de 9 às 11h30, né? Tem que ser enxergado sempre assim, com muita responsabilidade. Então, aí, assim, como que eu resolvi conduzir isso, buscar? Hoje nós temos já um pouco mais de 200 alunos, né? O que a gente opera é o dólar futuro, né? A gente utiliza uma técnica que exige muita concentração, que é o tape reading, né? Diferente do gráfico, onde você determina as suas entradas e fica um pouco mais tranquilo, aguardando dar o resultado que você espera ou não, né? No tape reading você fica muito concentrado, olhando os lotes subindo, saindo daqui, indo para cá, estão absorvendo, estão comprando mais, o que está acontecendo, por que o mercado não está andando. Então, a atenção e a concentração é muito grande na hora que está operando, ou pelo menos deve ser, né? Na hora que você está operando. Então, eu selecionei algumas perguntas que o pessoal mais me fez, ou que mais me pediram Os mais recorrentes, vamos lá. nesse projeto, para poder, então, a hora que encontrasse um psicólogo que pudesse trazer aqui para a gente tirar essas dúvidas, bater um papo, né, de uma forma bem legal aí, que motive a galera. Beleza. Eu sempre brinco assim, que não existe o certo, né? A gente não está aqui para falar se você tem que fazer assim. Eu acho até que isso vai contrário, né? Eu acho que cada um tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio, mas eu brinco que existe um muito errado, né? Eu acho que no mercado financeiro quem opera sabe que existe muitos comportamentos que já não vão favorecer a pessoa a ter sucesso, né? Eu acho que qualquer profissão também, você tem vários, né, comportamentos ali que não vão te ajudar, né, a evoluir, né? E aqui também acho que tem algumas coisas na parte psicológica, na parte do comportamento que podem ajudar, sim, né? Independente se a pessoa tem muito pouco conhecimento. Eu acho que assim, a ideia é que a parte técnica ela tem que estar em dia, né? Sempre. Não adianta também, eu brinco, não tem como você pôr um monge zen para operar sem saber nada de mercado, obviamente, e deixar com que ele tenha futuro na profissão. Mas também você tem que saber equilibrar a parte técnica e ter um emocional que te ajude, que favoreça, né, já saber de uma série de vieses que podem vir a acontecer, que vão acontecer naturalmente, né? Como seres humanos a gente tem uma limitação, e essa limitação ela é expressada no nosso dia a dia, mas a gente reconhecendo isso, a gente consegue mudar. E o primeiro passo é reconhecer alguns padrões que são comuns, né, a quem está nessa jornada. Quando eu comecei, eu já vou até trazer esse assunto de quando eu comecei, quando eu procurei um psicólogo, que é a grande dificuldade da maioria que está começando. Eu sou um cara muito ansioso, acho que a ansiedade ela não tem cura, né? A gente tem que conviver com ela pela vida toda e dosando isso, sabendo controlá-la, né? Assim, é só um detalhe, Rafael, só te interrompendo, é que quando a gente está falando aqui, e você está citando o seu caso, a gente está pensando aqui na média da população, né, que não tem, sim, uma psicopatologia, um problema grave. Porque há casos, né, que a pessoa já tem um histórico ali de algumas doenças e até um adoecimento que ela pode vir a ter, que isso não vai favorecer ela estar nessa, né, e começar, pelo menos, a ser afetada uma série de problemas. Assim, somos depressivos, a ansiedade como um transtorno de ansiedade, né, mas que eu acredito aí que não é, né, o seu caso. Essa ansiedade que nós naturalmente temos aí. Sim, sim. Não é uma patologia, mas é algo que nós temos pelo dia a dia, enfim. Eu descobri, até não tem problema nenhum em falar, mas eu descobri essa ansiedade fazendo a terapia, que era um problema da minha infância, né? Algo que eu ficava ansioso quando eu era criança, que me deixava muito ansioso, e eu comecei a conviver com aquilo a vida toda, e aí eu me tornei um cara ansioso. Mas trazendo isso para o mercado, o que acontecia no meu começo? Como acontece com a maioria dos meus alunos, né? A pessoa começa a operar o day trade, ela estuda, alguns passam pela fase de maturação no simulador, que eu julgo ser muito importante, outros
não têm essa paciência, já vão logo para a conta real, né? Mas a grande verdade é que no começo eu ganhava muito pouco e perdia muito. Ganhava pouco e perdia muito. No final das contas, na porcentagem, eu ganhava mais do que perdia. Mas no resultado financeiro, eu perdia mais do que ganhava. Né? Até brinco com os meus alunos, falei, quando eu fui falar isso, quando eu fui contar do mercado financeiro para minha psicóloga na época, que ela não era da área, ela era da área de performance, mas não tinha nenhum paciente dessa área de mercado financeiro, ela quase que precisou de um psicólogo para me ajudar, porque ela ficou assim... cara, mas isso é muito fácil de virar um jogo na sua mente, é muito fácil disso se tornar compulsório, você tomar atitude de compulsão e tudo mais. Então, essa ajuda, né? O que eu queria te perguntar é o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Muita coragem para perder, né? Porque aí você fica corajoso, você fica acreditando, você fica esperançoso, e quando dá um pouquinho, você já quer sair da operação e colocar o dinheiro no bolso, né? Primeiro, assim, entender que esse processo é um processo perfeitamente normal. Assim, ouvir você falando da sua experiência, eu opero também comigo, acontece, né, aconteceu muito de reconhecer esse padrão. É um padrão que acontece naturalmente, né, com o ser humano, em vários processos da vida, em outros momentos. Só que o mercado financeiro é muito mais intenso, né, porque a resposta é muito rápida. A gente está certo, você está errado, enfim, as suas emoções são confrontadas com algo que te dá uma consequência, um feedback muito próximo. Porque às vezes um trabalho normal, né, um trabalho dia a dia corporativo, aí você tem 30 dias você tem que trabalhar para receber, às vezes tem dia que você não está bem, mas você vai trabalhar e, enfim, isso não acaba repercutindo na sua performance no final do mês, você vai receber o mesmo tanto. Então, você tem, é um pouco mais linear. Aqui não, né? No mercado você tem ali esse feedback rápido, né? Quase que instantâneo. Ainda mais quem opera fluxo, né, futuros, aí, dólar, é na hora, né? Você está ali, você perdeu, você ganhou. Isso gera, né? Pode gerar um ciclo vicioso, enfim. Só que esse efeito, né, chamado efeito de exposição, que a gente naturalmente tem em aceitar a perda, né? E a gente tem uma aversão ao risco natural, né? Como seres humanos, né? Uma racionalidade que pode se dizer que até certo ponto ela funciona, mas por outro momento ali nós somos extremamente emocionais. E a gente tem uma aversão ao risco natural, né? Se a gente tiver uma opção em ganhar um pouco menos, mas for seguro, a gente prefere isso muitas vezes em várias opções. Isso já foi testado aí desde a década de 70, né? Tem muitos estudos que mostram isso, mas a gente tem ainda mais uma aversão à perda. Então, assim, perder gera muito mais dor, né, em nós mesmos, né, na nossa mente, do que a possibilidade, o bem que o ganho nos traz, né? Então, você ganhar R$100 no mercado te gera um valor sentimental que é bem inferior a quando a gente, no sentido prazer, né? Ele é bem inferior quando você tem ali um prejuízo. Na verdade, o que eu quero dizer é que o prejuízo ele gera 2 a 3 vezes maior uma descarga emocional. Só que no caso, quando a gente perde, é óbvio que é negativo. Então, a gente tem essa dor muito forte em perder. E isso transparece nesses momentos em que a gente pode encerrar uma operação. A gente tem a possibilidade de encerrar uma operação, às vezes, com um lucro bem menor do que a gente seria o alvo, né? A gente fez essa perspectiva. Mas quando a gente está a mesma situação que... Opa, deu uma cortada? Exato. E aí a gente acaba deixando que a operação corra, né? Passa o stop. Logo, né? Exato. E é algo que é normal. Acontece, né? Uma série de neuroadaptações que a gente teve. Na verdade, a gente tem comportamentos que não tinha nada a ver quando você está na tela e sentir a mesma emoção, isso neurofisiologicamente falando, do que quando a gente era surpreendido aí, né, muitos milhares de anos atrás, da nossa sobrevivência, né? A mesma reação que o texto está dando errado. E a nossa resposta padrão acaba sendo a mesma, que não é sintonizada, digamos assim, com o que deveria ser. A gente não tem essa adaptação. Então, o primeiro passo é saber que isso existe, que isso é normal, né? E aí, o que eu indico para quem, né, principalmente quem está começando e está vislumbrando isso como carreira e tal, é ter extremamente paciência, saber que isso é um fato. Então, não adianta querer achar que o seu problema vai ser resolvido quando você estiver operando. Você está começando agora vocês operam $1, né? Em grande maioria. Então,
você está operando ali um contrato, um mini contrato de dólar, e o seu problema vai ser resolvido quando você estiver operando cheio. Assim, não vai, né? Não cair nessa falsa ilusão de que o problema é o dinheiro, né? O problema é que você está operando e não está vendo resultado do seu trabalho. Inicialmente, a gente precisa de uma adaptação a essa ansiedade. Essa ansiedade que a gente tem no momento que o preço está indo a favor e gera essa euforia. Você está vendo, né? Muitas vezes ainda deixa ali o resultado financeiro próximo na tela, você está vendo quantos pontos o financeiro, quanto que ele está positivo a seu favor, e já dá aquela euforia de está dando certo, você está ganhando, e já querer fechar a operação. E também quando seu stop já está, você vai operar com um plano, né? Então, a pessoa já passou desse momento, ela está no simulador, ela já sabe operar, já tem a técnica, já tem o operacional, então ela vai para a conta real. Você já tem um plano, qual que é o stop que ela deve colocar na determinada opção, em operação. Bom, é aquilo, né? No momento em que chegar, trabalhar essa aceitação. Por isso que começar pequeno, com um lote, com 2 lotes no máximo, ajuda nesse processo de habituação a esses sentimentos. Você vai ter euforia, falando isso, obviamente, de uma maneira geral, né, genérica, aqui numa curva normal. Você vai sentir euforia, você vai sentir palpitação, vai sentir o corpo, aquela vontade de sair correndo, né, vai sentir a respiração, vai ficar alterada, vai ficar ofegante. Isso é um processo natural. Então, assim, você tem que se adaptar a isso. Enquanto não estiver sentindo que você está abrindo aquela operação com a mesma naturalidade, ganhando ou perdendo, né, com o passar dos dias, não é o momento de aumentar, de querer operar o cheio, de querer operar 10 contratos para ver o financeiro. Isso é algo que vai ter que acontecer naturalmente, mas esse naturalmente é para você na sua vida, né, que aí gera uma série de outros aspectos. Né? Então, aquela frase simples, né, ninguém deve operar para pagar a conta no final do mês, é algo que faz sentido por essa questão da nossa própria adaptação que é necessária chegar a esse momento. Né? Não tenha dúvidas que ele mexe muito com o nosso psicológico, as nossas emoções, as nossas expectativas. Muito maior, né? Sim, medo, esperança. Né? Ninguém está operando aqui só pela emoção. Né? Todo mundo tem esperança de isso trazer resultados financeiros que sejam interessantes, que consigam prover a você, a sua família, principalmente, bons momentos, né? Então tudo isso fica na nossa cabeça, mas é tal como uma pessoa que está começando agora em qualquer profissão, ela tem que ter essa paciência. A gente tem em outros momentos, né? Tá lá, um engenheiro acabou de formar, ele vai entrar como trainee numa empresa, ele sabe que é um momento, ele vai receber pouco ali naquele início, às vezes nem vai, né? Eu mesmo fiz, na minha época, estágio não era por lei obrigatório ser remunerado, né? Então eu fiz mais de 10 estágios, todos sem ganhar nada, né? Isso, né, uns 15 anos atrás, mas tudo nessa expectativa, né, de aprendizado, de entender. Então aqui não pode ser diferente, né? A gente tem que passar por esse processo, né? Tem um dia que você vai acabar o dia arrasado, que deu tudo errado, ou que é aquele dia que você projetou ali um alvo de 20 pontos no dólar, você pegou 2 e ficou olhando sub-18 sem você e vai sentir frustrado, com raiva, com vontade de entrar de novo, mas você não vai fazer isso. E esse momento você conseguiu aumentar ali um passinho na escadinha rumo à sua evolução, né? Conseguir, de fato, superar isso. Legal, muito, muito legal ouvir isso de profissional, né, galera, ouvir isso, porque eu falo isso diariamente para o pessoal, de você ter essa paciência de esperar. É uma profissão, né? A gente não está aqui, pô, às vezes o cara está lá 1 mês, 2 meses estudando, e ele fala, pô, não tá dando certo para mim. Mas, cara, calma, como assim não tá dando certo para você? Né? Eu comentei com o pessoal que, poxa, começar a ganhar dinheiro para mim demorou, levou mais de 1 ano para eu ganhar de fato, depois de recuperar toda a perda que eu tive, né? Porque, enfim, perdi bastante no começo, até eu recuperar esse valor de começar a ganhar demorou. Então, se as pessoas levam 5 anos para se formar numa faculdade, né? 4, 5 anos, às vezes quando é médico, 8, 10 anos, né? Para ganhar um bom salário, por que ela em poucos meses vai ter querer ter esse resultado? Isso atrapalha demais, né? Isso faz com que as pessoas joguem sobre si uma carga que não é para ter, né? Esse lance que você falou de não poder pagar conta com o dinheiro do day trade, eu bato todo dia. Cara, tem o seu trabalho, tem a sua remuneração, seja de onde vier, tem as suas contas pagas. Sim. O day trade é um a mais. Né? Uhum. E também essa questão emocional de você, para de jogar sobre si uma carga que não tem que jogar. Aprende, né? Dê tempo ao tempo para você aprender, né? Muito legal ouvir isso, confirmando o que eu tenho feito nesses anos aí no mercado. Exatamente. Essa paciência que é o mais difícil, né? Ainda mais porque os ganhos não...
tem o mérito, né? Não pode tirar isso do mercado. Você, teoricamente, né, virtualmente, você pode fazer ganhos limitados, né? E tem gente que tem essa sorte, né, de principiante, na verdade, esse azar de dar sorte, que aí, às vezes começa a operar ali sem entender direito, ou se precipitando, porque, sei lá, ouviu alguém falar, ouviu um Instagram de alguém falar, não, olha, fiz um salário de um mês em 5 minutos, e vislumbra, né? Então tem esses problemas também, né? É um mercado em que a gente ainda tem esse problema ainda de as pessoas são atraídas muitas vezes pelos motivos errados, né? Então, simplesmente talvez a característica de ser algo fácil, né? Então, não é assim, não é fácil. Eu costumo até brincar, se eu fosse um desses caras que vende curso de mercado financeiro prometendo dinheiro fácil, eu teria muito mais aluno, mas porém muito menos respeito. Então eu prefiro ser bem pé no chão com esse assunto. Não dá para prometer. Eu tenho alunos que realmente fazem o curso 1 mês, 2 meses estudando, vão para a conta real e já conseguem ter consistência. Mas o mérito não é meu, o mérito é dele, que se dedicou, que entendeu como que se opera, né? Que consegue se controlar. Esse cara é muito melhor do que eu, por exemplo, no meu começo, que levei muito tempo, né? Então, essa questão da ansiedade, de querer gerar lucro logo, é o maior problema, sem dúvida, do trader, né? E eu anotei como segunda maior questão a parte de desistir. Né? Porque assim, eu quando comecei também, como todo mundo, eu perdi 4 mil reais assim, fiz virar pó, eu não podia perder essa grana quando eu comecei, né? E então, passar por na cabeça de desistir é normal, todo mundo vai passar, eu acho que é normal, mas existe alguma maneira de tentar lidar melhor com isso? Porque a gente já está preparado para pensar em desistir. Eu, pelo menos, passei muito isso no meu começo. Hoje eu estou muito bem estruturado, tenho toda uma bagagem por trás. Mas no começo é muito comum vir esse pensamento, né? Não, cara, vai arrumar um emprego, ou vai fazer outra coisa, vai mexer com outra coisa, porque isso não é para você. Como lidar um pouco com isso, né? Primeiro assim, só o pessoal está reclamando de instabilidade aqui, mas eu acho que... Eu acho que é na internet deles, porque para mim o seu áudio, a sua imagem está perfeita. Aqui está ok, pessoal. Se continuar, vocês podem falar aí. Bom, questão de desistência, né, Rafael? Eu acho assim, primeiro que se permita, muitas vezes, ver que não funciona para você, né? Às vezes conhecer, né, ir com calma. Às vezes eu lembro que tive um aluno de um curso que a gente dava uns anos atrás e ele, depois que ele viu o que é o mercado de futuro, entendeu o processo de operar o dólar, no caso, né, que a gente estava falando, no momento ele virou e falou com os olhos, assim, no final da palestra, ele olhou para mim e falou assim, Celso, obrigado por me mostrar o que eu não quero fazer no mercado financeiro. Ele se interessou muito por mercado de renda variável, sim, mas como buy and hold e tal, é isso que ele queria fazer. Ele queria dividendos, virar sócio de empresa, entender como funciona esse mercado, mas não queria futuros. Ele percebeu isso, assim, porque ele viu que aquilo não funcionava para o perfil dele, né, como ele é mesmo. Ele não queria tomar esse risco e viver dessa forma e tal. Eu falei, beleza, é isso mesmo. Assim, parte de entender que às vezes não vai funcionar. E que bom que você, na verdade, nem chegou a ter problemas, né, e a quebrar e tal, porque assim, a maioria dos pacientes que vêm para mim são todos, eu digo a maioria porque assim, tem uns que fogem da curva, já tive gente que nunca nem operou e começou a fazer um trabalho, mas a maioria já vem quebrado, já vem com né, histórico aí de perdas gigantes, né, que também não poderiam ter perdido já, mas querendo continuar, enfim. Primeiro é saber disso, né? Às vezes não vai rolar mesmo, né? E não tem mérito nenhum nisso. O mercado financeiro ele existe para várias opções, né? O day trading futuros é uma delas. Que eu atrai mais pela questão de você realmente ter, teoricamente, ganhos maiores, mas existem outras formas, né? E lidar com isso, assim, o principal é se cercar de boas pessoas, né? Que possam realmente te ajudar nessa caminhada, né? Que você confia. Principalmente deixar claro isso é algo que eu também acho que é importante para quem principalmente tem que dividir esse fardo com a família, né? E tem que dividir mesmo, né? Então, o marido que está operando, né? Conversar com a esposa, explicar o que é, explicar o que está fazendo, explicar a ideia, né? A prospecção daquilo, o que ele quer fazer com isso no futuro e como que é esse processo, porque é difícil, né? O cara, ele vai, muitas vezes trabalha à tarde,
E aí está operando na parte da manhã, fica ali, às vezes em casa mesmo, na frente do computador, com fone de ouvido, ouvindo alguém, fala, né, às vezes falando com algum colega que está operando, aí termina ali, sai, vai trabalhar, à noite chega, vai rever tela, vai estudar, final de semana vai fazer replay de mercado, e é um processo que acaba desgastando também outras pessoas, famílias, amigos e tal, né, esposas também, no caso, que também tem esse mesmo dinâmico com relação aos maridos. Então, é deixar isso bem claro para que essas pessoas, né, sempre que possível, a gente tem que tirar apoio, né, desse canal, né, que é familiar. E dividir isso muito bem, né, na sua vida, né, o momento em que está operando, o momento em que está estudando, que está trabalhando, que está dando atenção na família, também não deixar que isso vire a Eu sua acho que obsessão. essa questão, essa palavra momento é muito importante. Porque às vezes você, no momento errado, você se frustra com o mercado porque não era para você estar ali naquele momento. E você não enxergou isso, né? Quando eu comecei, eu assumo que não era o momento de eu ter começado. Porque eu estava numa situação financeira, eu tinha acabado de vender uma empresa, eu estava numa situação financeira tão difícil que eu deveria primeiro estabilizar a minha vida financeira para depois começar. Mas aquela ansiedade, tudo, eu comecei primeiro. Ou seja, eu contraí mais dívidas, né? Adquiri mais dívidas do que eu já tinha. Então, eu acho que a palavra momento é muito importante, né? Por isso que eu falo muito também para o pessoal, ó, calma, não tenha pressa de ganhar dinheiro. Quando você vai para a conta real, é o que você falou, vai com um contrato, dois, só para você lidar com a emoção de ganhar ou perder, saber como você é ganhando ou perdendo dinheiro, né? Porque, cara, momento é tudo, assim. Eu não podia, eu comecei, aí se torna tudo mais difícil, né? Se eu tivesse esperado um pouco, teria sido bem melhor, bem mais fácil, né? Sim, exato. E não ficar se comparando, né? Que às vezes comecei junto com uma turma que fiz um curso e comecei com essa turma de 10 pessoas. E eu ainda estou ali com um contrato e sentindo aquela emoção que, né, aquela carga emocional gigantesca quando eu abro um contrato e vem, né, a boca fica seca, fico com vontade de correr ou de quebrar um monitor. E aí, o fulano já está operando com 5 contratos, está sendo consistente, pô, então eu devo ter que colocar mais subir para 5 também e tal. Não ficar se comparando. Cada um tem o seu momento. E às vezes o que funciona para um, muitas vezes, na verdade, o que não funciona para um não vai funcionar para você, porque você tem o seu perfil e o seu história de vida. Você veio de um processo completamente diferente do outro, né? Então não se compare, né? Principalmente isso, não fica comparando resultado. Às vezes alguém vai, né, vocês que trabalham somente com fluxo, né? Às vezes o fluxo você não vai se encontrar com essa estratégia. Você vai estudar uma outra, que às vezes funciona. Mas funciona para o Rafael? Pô, o Rafael está indo bem com análise de fluxo, né, não põe gráfico, põe nada, consegue entender, pô, mas para mim aquilo lá é uma bagunça, um monte de coisa piscando, eu não entendo, pô, um gráfico já, porque às vezes eu já tenho uma facilidade maior, uma questão da minha vida mesmo, como engenharia, entendo um pouquinho mais, acho legal, ou qualquer outro motivo, para mim funciona, às vezes me acalma mais ver um gráfico, às vezes não, eu fico muito ansioso, não sei o que está acontecendo, será quem são os players, pelo fluxo eu consigo enxergar, então adapte a sua estratégia, né, e dê esse tempo, né? Essa habituação às emoções, ela é importante de ser feita passo a passo. E também tem a questão de bolso, né? Cada um tem o seu bolso, cada um tem o seu dinheiro, cada um sabe o quanto pesa. Para uns, perder R$ 200 no dia não é nada, para outros é muito dinheiro. Então, o que você falou, acho que de se comparar é muito importante, porque assim, eu tenho de fato, tem um cara que está aqui na live, foi visitar a gente no escritório hoje, o cara começou a operar dólar futuro agora e está operando com 20 contratos. Entrou com 40 contratos. Mas, assim, é o bolso dele, tá? A realidade dele, ele sabe o que ele está fazendo, ele assumiu o risco de perder. Se ele perder, ele sabe que a perda vai ser de X. Então, não tem como comparar, né? Cada um é cada um, principalmente por causa do psicológico e por causa do bolso, né? Eu tenho alunos que começaram a fazer o curso e ganhavam um salário mínimo por mês, né? Hoje o cara faz um salário mínimo no dia rindo. Então, ele mudou a realidade dele. Se ele tivesse se comparado com outro cara no começo, talvez ele tivesse se perdido no meio do caminho, né? Exatamente. Que aí quer subir, vai dar passo maior do que o bolso aguenta, realmente. E também não comparar a perda, né? Porque às vezes o cara fala, mas eu perdi 40 mil ontem, perdi 100 mil. O cara, pô, eu perdi 1.000 e me machucou muito, né? Porque isso realmente também, cada um sabe aonde que aperta, onde que dói e tal. Eu já tive pacientes que faziam a meta de R$ 100 mil dia, mas também de gente que fazia 100, R$ 50 às vezes começando. Então, beleza, mas é isso mesmo. A emoção que os dois sentem é a mesma, né? O cara que busca 100 mil por dia tem a mesma
carga psicológica do que o que está buscando R$ 100, né? Pode ser que seja mesmo, porque é proporcional aquilo, né? Sim, óbvio que esse que tem 100 mil, já tem um padrão de renda muito mais alto, é uma pessoa que já tem uma outra, né, dimensão financeira do que alguém que está para ali fazer 50, porque para ele não faria nem sentido, né? Senão, realmente, tem pessoas que, para fazer, às vezes, essa meta de R$ 50 dia, como se fosse um simulador, fica, negligencia e opera de uma forma totalmente errada do que deveria. Então, não se comparar jamais ao outro, o que o outro está fazendo, é aprender, né? Usar isso para não, o principal não é o que, né? Não é o resultado, é o como, né? Então isso é o mais importante, principalmente quem está no início ali, está patinando ainda no começo, é ver como que a pessoa faz. Se, postei aqui a boleta, fiz R$ 100 dia. Eu falei, olha, cara, isso pode ser absolutamente nada. Você pode ter, sei lá, vendido um apartamento, colocado ali, fechado o olho, botou para compra, hoje, por exemplo, botou ali compra, fechou o olho, beleza. Uhum. Você pode ter isso é algo que alguém vai fazer como profissão, né? Levar isso como técnica profissional para, né, para alguns anos, né? Eu brinco que ninguém quer aposentar como day trader, mas você conseguir levantar um capital interessante, diversificar, ter outros investimentos, outros empreendimentos na vida, mas isso é algo, né, que vai dar uma sobrevivência? Não vai, né? Você pode deu certo um dia, mas a probabilidade dá muito errado em outros, né? Então não funciona assim. O principal é como que isso aconteceu, qual foi o fundamento que ele usou, enfim, né? Esse processo que levou esse trader a conseguir esse resultado. E assim, o que as pesquisas mostram, principalmente algumas fora do Brasil, né? Com day traders, existem muito poucas, né? Porque é difícil tirar pegar day traders mesmo, né? Que geralmente essas pesquisas são muito feitas com estudantes, mas você conseguir profissionais que atuam no mercado mesmo. Mas as que existem mostram que aqueles que conseguem equilibrar a emoção, ou seja, ele consegue, da mesma forma que ele está ganhando ali 10 pontos, se fizer sentido perder 10, está perdendo 10, ele está com um emocional semelhante. Não é que ele não sinta, né? Não é supressão de emocional, porque isso é tão pior quanto a pessoa que é extremamente emocional. Né? Não tem como você tirar, desligar as terminações neurológicas e falar assim, eu não vou sentir mais nada. Você vai acabar com a sua vida fazendo isso. Mas a ideia é que você conseguir controlar, principalmente enquanto você estiver na tela, são os profissionais que são os mais bem-sucedidos, né? Que eles conseguem estabilizar isso. Se a minha meta é stop de 3, sei lá, um all de 6, é fazer isso. Pô, consegui 6 pontos nessa operação, terminei. Ok, pô, esperar a próxima oportunidade, enfim, né? Se não der mais oportunidade, ok, fecha o dia. Pô, não deu certo, estopou, da mesma forma, espera a próxima oportunidade e eu fazer isso, né? Repetidamente, né? Vezes aí a semana, o mês, conseguir equilibrar isso. E aí o resultado financeiro vem do decorrer disso, né? Vem a partir de você conseguir chegar a esse nível, e não o contrário. Eu vou ter que fazer... Que é nada mais do que o autocontrole, né? Exatamente, né? É o autocontrole versus a impulsividade. Nosso cérebro ele tem duas divisões bem clássicas, né? O córtex, a nossa parte, né, principal, que é frontal da cabeça, e o miolo, que bem mais primitivo, assim, mais emocional, né? É uma briga constante com essa parte mais racional. Né? E como eu falei, os dois são extremamente importantes. O negócio é a gente saber equilibrar isso. Não tem nada, problema nenhum. Um dia que o cara vai, conseguir fazer 3 vezes aqui minha meta, 4 vezes, um dia que deu tudo certo, você fechar a sua plataforma e deixar a euforia vir e festejar, enfim, e curtir isso. Beleza, mas... O problema, eu até contei isso para o é o pessoal durante. hoje. Eu muitas vezes, teve uma vez até que eu saí para comemorar, a primeira vez que eu ganhei R$ 1.000 no dia, eu saí no almoço, fui comemorar esse ganho, Tomou daí o dinheiro voltei à todo? tarde e perdi. Eu voltei e perdi 800. Então, assim, é muito comum isso, porque a euforia, eu acho que a palavra bem legal de usar é euforia, né? Você fica realmente, caraca, eu ganhei R$ 1.000 hoje, quanto eu posso ganhar daqui a um ano? E aí aquilo, na minha mente, era, cara, eu até brinco, mas na minha mente era clássico a história do diabinho e do anjinho. Clássico, cara. Era lá, não, eu devo continuar? Não, continua, porque você vai conseguir. Não, já deu match. Então, eu tinha que brigar constantemente, cara. No começo, a impressão que eu tinha é de que eu não ia conseguir. Que eu não ia conseguir me controlar. Porque quando passava a euforia, que eu colocava a cabeça no lugar, deitava a cabeça no travesseiro, eu falava, cara, por que eu não parei? Eu nunca vou conseguir isso aqui, porque eu sabia que era para parar, eu fui lá, continuei e perdi. Aí eu conseguia fazer uma análise melhor do que aconteceu comigo. Então,
por isso que eu falo tanto com essa questão da importância do psicólogo. Eu falo, cara, quase que toda semana a gente tem uma aula, eu falo sobre gerenciamento de risco, eu falo sobre mindset, sobre estar preparado, e eu falo, procure um psicólogo, porque para mim foi fundamental alguém me orientando. Ó, quando a ansiedade vier, você faz isso, respira, sai da frente da tela, vai tomar uma água, não deixa você agir no impulso. Esse tipo de conselho me ajudou demais. Mas quando botava a cabeça no lugar, eu falava, caramba, eu não vou conseguir. Até que é o que você falou, repetidas vezes. Treinar, dia após dia, treinando não só o operacional técnico, né, mas a mentalidade. Treinar, minha mente tem que estar preparada. Tem que estar preparada, né? Por que tem aqueles caras que entram ficam imersos no gelo a não sei quantos graus negativos? Porque a mente dele está preparada para o corpo aguentar aquilo. Né? Então, no day não é diferente. Né? E não é que uma coisa aconteceu da noite pro dia, né? Esse exemplo aí que você deu, o cara tem um treinamento para isso, né? Ele até conseguir chegar, ele vai aos poucos. Para a gente também não pode ser diferente. Essa a gradação, né? Aos pouquinhos, você conseguir se adaptar às suas emoções. Porque assim, mudar quem nós somos, pô, mais, né? Vou dizer por mim aqui, mais de 30 anos, não vou mudar quem eu sou. Nem mesmo se eu, né, fosse há 20 anos de terapia, eu ia mudar na minha essência quem eu sou, né? Eu já tenho uma história constituída, eu já tenho uma personalidade constituída, mas assim, eu posso mudar o que eu faço, né? Eu posso mudar como eu respondo àquilo que eu sinto. E é essa adaptação que é importante para a gente conseguir mediar enquanto a gente está ali com operando, né, com o mouse na mão, as oportunidades vindo, né? E essa mediação a gente consegue fazer com uma racionalização também, claro, é imprescindível, mas com esse passo a passo, é diário, né? E por isso que quando você está pequeno ali, a ideia é não se concentrar em você pô, hoje eu fiz 50, 100 reais, tá? Mas é como que você fez isso, né? Como que aconteceu esse dia? Por isso que eu falo para todas as pessoas que eu acompanho, escrever, né, um diário ali, chamo de diário emocional, porque não é para você colocar, eu coloquei aqui as minhas operações, tal preço eu entrei, comprado por conta disso, saí, tal, não. Tudo bem, você pode até fazer a sua planilha, enfim, mas faça também como que foi a sua conduta no mercado. Né? Como é que você estava quando você se sentou antes para operar? E aí você vai criando reflexões sobre isso. Como é que foi seu dia quando você acordou? Você acordou 8h45, sentou na frente do computador, já ligou, já, né, começou o BA leilão e já naquela loucura? Não, como que foi isso? Né? Então, ter um reconhecimento também do seu esforço, que eu falo que a operação do seu dia começa no momento que você foi dormir no dia anterior, né? No mínimo, né? Para não falar mais, mas o horário que você foi dormir antes, a noite tem que ser, tem que prover descanso, né? Não adianta falar, vou dormir 2 horas por noite, vou ficar estudando o dia inteiro. O seu descanso, né? O momento que você acordou, o seu ritual da manhã, como é que foi o momento que você sentou, a sua preparação pré-mercado mesmo, né? Então, enfim, que aí entra mais a parte técnica, a sua parte operacional, o que você acompanha, os dados que você vê, você não vê, enfim. Mas tudo isso, no momento que deu ali 9 horas e você começa a operar. Tudo isso são consequências, né? Então, assim, até o reconhecimento desses padrões é positivo para o dia que você não vai operar. Principalmente se está operando com a mão maior já, né? Aqui é uma coisa que vai te machucar, né? Já estou operando cheio e ontem tive uma discussão terrena com a minha esposa ou, né, com meu filho, fui dormir mal, acordei de manhã, mas, pô, eu sou profissional do mercado, tenho que operar, não tem essa, eu sou meu próprio chefe, não posso falar para o chefe que eu não vou trabalhar hoje, se obriga, vai, senta, pum, termina, estopa o dia. Isso ainda é positivo, né? Estopou o dia, pelo menos no nocaute ali onde deveria estopar. Mas não, o cara vai, opera até o limite da corretora, enfim. E aí depois olha para trás e fala, putz, não devia nem ter operado. Então, essa mentalidade de profissional que eu tento sempre pautar bastante, sempre quando eu falo, é isso, assim, você reconhecer isso. Não, pô, não tô legal. Até fisicamente, né? Pô, acordei mal, dormi mal, tô com dor de cabeça, não tô legal, não vou operar hoje. Vou acompanhar só o mercado aqui de fora, né? Ou reduz a mão. Tem que ter isso, assim, né? A gente tem que ter essa conduta para... e às vezes pensar assim, mas eu estou operando só, sei lá, com 2 lotes. Para mim, ainda é relevante. Não, mas espera aí. Você não está pautando ali o seu resultado, é a sua conduta. Se você estivesse operando com 20 do cheio, você teria uma conduta semelhante? Não, então volta, porque você está se treinando. Então, essa mentalidade de você se treinar como pessoa, né? Como a máquina, né, humana que vai interagir, né, intermediar ali essas ações com o mercado financeiro. Sim. Você chega num nível que você tem que começar. Eu falo muito para o pessoal,
Eu sou um cara que, mesmo antes de alcançar aquilo que eu quero alcançar, eu já me coloco naquela posição. Então, Sim, antes se de eu visualizar. começar, exatamente, antes de eu ser um trader profissional de fato consistente, eu me considerava um trader consistente. Esse tipo de coisa ajuda você a tomar as decisões corretas. Hoje, por exemplo, foi um dia legal, porque fazia tempo que eu não perdia o pregão de manhã, mas eu tive um compromisso, e aí se eu fosse para o escritório operar, eu ia ter tipo das 9 às 10 para operar e sair correndo. Então eu falei, não, nem vou para o escritório, vou direto para o meu compromisso. E esse time, chegar nesse ponto, há alguns anos atrás para mim, era impossível. Não, eu ia ter que sentar, fazer uma operaçãozinha, porque é aquele negócio, eu tenho que fazer. Mas não, eu não tinha nada. Essa é uma boa profissão justamente por isso, né? Eu não preciso fazer nada. Então, eu tenho que me respeitar, saber que, não, quando eu comecei a receber esse tipo de conselho, de psicólogo e tal, eu tinha essa necessidade de operar. Então, é a mesma coisa que você falou aí. A psicóloga falou para mim, olha, quando você estiver com dor de cabeça, quando o dia não estiver legal, acordou tarde, não opera, né? Ou então só vai na parte da tarde, de manhã, faz a tua rotina normal, toma um bom café da manhã, toma um banho igual você faz todos os dias. Por quê? Se você muda essa sua rotina e sua mente não está preparada para aquilo, aí você pode tomar um prejuízo muito maior, né? Como, por exemplo, eu me testei a primeira vez esse mês operando num aeroporto. Eu fui dar um curso lá no Rio, eu falei, cara, eu vou testar aqui, adrenalina pura, né? Internet do celular roteada no notebook, Guarulhos fervendo ali, e pum, beleza, deu certo. Claro que com a mão muito menor, não assumiu o mesmo risco, mas esse tipo de teste eu acho que também é legal, mas sabendo se respeitar, né? Sabendo que não precisava daquilo, só quis me testar. Ali você estava quase que não se colocando em teste, mas você sabe que você compartimentalizou. Aquilo ali é um momento único, ele está fazendo para ver como é que vai ser. Essa ideia de vou operar da praia, isso aí é do celular e tal, eu acho assim, eu recomendo a todos, né, realmente, eu vou dizer por mim que eu acompanho, não façam isso, assim, tenham no telefone, beleza, você pode ter ali a plataforma que tem no seu telefone, você pode ter a sua corretora também para um backup, digamos assim, ali no momento que der algo muito ruim, cair a energia da sua casa, cair a internet, você ter como sair da posição, né, não entrar ali em um desespero sem saber o que fazer. Mas não operar jamais ali e tal, e ficar nessa de vou fazer só um tradezinho aqui e tal. Não se comporta. Tem muitas pessoas associam o mercado financeiro, principalmente day trade, a jogo. E quem opera, quem é profissional, tem que correr disso. Assim. Às vezes eu até falo, aumentar a mão, diminuir a mão, eu nem gosto muito de usar tecnologias nesse sentido. A gente acaba falando porque é muito corriqueiro, né? Mas eu nem gosto muito, justamente assim, o máximo para desassociar ao jogo, porque também pode ser usado como jogo, pode sem virar dúvida. no subconsciente, a pessoa não assume para ela mesma. Mas para muita gente já virou um jogo faz tempo e ela está ali jogando moedinha pro alto todo dia, né? E aí já entra numa doença, numa patologia. A pessoa ela tem que sentir, ela precisa dessa emoção, ela precisa dessa descarga de adrenalina, ela precisa abrir o telefone, fazer uma operação, né? Enfim, ela precisa sentir isso. É rápido essa transição, por exemplo, de um cara que está indo mal, mas que ele sente essa necessidade de operar, para virar de um mau comportamento para uma patologia. Pode ser rápido isso? Dependendo do histórico da pessoa, do que ela já apresenta em outros momentos da vida dela, sim, né? Tem casos, muito comum, e hoje em dia cada vez mais, porque também, né, cada vez mais pessoas entrando na bolsa, né, sendo mais conhecido o mercado de day trade, 10 anos atrás, também estava começando, né, houve aqui no Brasil isso ainda é recente, né, por causa da transição do pregão para o eletrônico e todas essas possibilidades e tecnologias cada vez mais sendo desenvolvidas, plataformas e tal, facilitando isso, então é relativamente recente, mas a gente tem, né, pessoas que migram de comportamento de risco, né? Às vezes ela tinha em outro momento com substâncias e passa a sentir esse prazer, né? Essa necessidade, exercer essa fissura, esse impulso, né? No day trade, né? Passa a ser uma obsessão, passa a ser já um jogo. Então pode ser, sim, rápido, né? Como a pessoa já vem com esse histórico, por isso que sempre quando eu começo a falar de psicologia, eu gosto de falar assim, olha,
Estou falando aqui como psicólogo, mas né, a gente está falando para pessoas dentro daquela curva, aquela famosa curva gaussiana, curva normal, né? As pessoas que não têm ali extremidades, não têm patologias prévias, porque isso precisa ser reconhecido. Na verdade, não existe, né? É uma forma, corretora nenhuma, quando ela faz a avaliação de risco, ela está pensando nisso, ela está pensando só no que ela produz que ela pode oferecer e pronto. Mas aqui para a gente é reconhecer isso, né? Às vezes a pessoa não está necessariamente procurando um day trader com uma forma de enriquecimento, enfim, financeiro. Mas ela encontra isso, e às vezes esse conhecimento ela pode ter alguém, um amigo, um parente que está numa situação dessa, então é o momento dela chamar, procurar ajuda, né, profissional, alguém que possa ajudar nesse caso, porque existem muitos que estão nessa já beirando, né, ou se não, já estão no adoecimento e usam o day trade como uma forma de manter esse vício mesmo, né, acaba sendo o jogo mesmo, a dependência patológica. Isso é um problema. Mas também pessoas podem desenvolver isso, né? Infelizmente acontece sim. Show. Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Basicamente, o que eu tinha separado para perguntar, eu já falei, já batemos bastante papo, acho que deu para... 44 minutos já. O tempo voou aqui. Então pessoal... só ver se alguém tem alguma pergunta, que aí a gente já encerra. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, aproveitar aqui. Deixa eu ver aqui se passou alguma batida. Acho que não. Vou operar com Rivotril. O que você acha de operar com Rivotril? É o Kleber. Esse pessoal do Rio é uma figura, cara. Esses caras aí que fez um curso lá presencialmente, olha... tem os pacientes, os cariocas são os mais engraçados, né? É isso aí. Bom, acho que é isso. Já que ninguém tem nenhuma pergunta, eu queria te agradecer pelo tempo disponibilizado aí pra gente, pra galera. Eu tentei gravar a live aqui para jogar no YouTube, mas não rolou. Meu iPhone apitou aqui falando que teve que pausar a gravação da tela, enfim. Mas a gente pode, de repente, marcar mais vezes. Eu agradeço a sua atenção com a galera aí. E eu queria, de novo, ressaltar, deixar claro a importância, né? Eu estou falando isso do psicólogo. O que eu considero, se eu não tivesse tido suporte de um psicólogo quando eu comecei, no meu caso, é lógico, não é todo mundo que necessita, mas no meu caso eu não teria conseguido. Eu assumo que eu fui um preconceituoso há um tempo atrás e que tive que falar, não, peraí, me ajudou demais para eu poder começar a desenvolver, né? Pô, legal, obrigado, Rafael, pela oportunidade de falar com o pessoal, né? Eu achei legal, todo mundo aí. Foram mais de 40 minutos aí de live, a galera ficou indo até o final, né? E espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, né? Com essas rápidas palavras que a gente trocou aqui. Se o pessoal, porventura, quiser enviar alguma pergunta, algum comentário para o e-mail, né? Para o meu e-mail, é o contato@psicologiafinanceira.com, tá? contato@psicologiafinanceira.com, sem BR. E com maior satisfação eu vou ler e a gente continua conversando, né, respondendo algumas dúvidas, caso o pessoal tiver, só enviar por e-mail. Mas é isso, obrigado pelo espaço, né, pelo tempo. Eu acho que sempre, quando eu sou convidado, eu gosto de falar desse tema. As pessoas estão abrindo os olhos para a necessidade de se controlar emocionalmente. Eu acho que todo mundo sabe, né, qualquer um trader que começa a dar o primeiro clique, ele sabe dessa necessidade, ele vê. Mas isso como construção de carreira, esse profissionalismo, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, precisa encontrar um momento em que você consiga fazer tudo aquilo que você estudou. Às vezes, estudou a sua técnica, já está bem treinada. Celso, mas simulador eu faço 1000 pontos, eu vou para real, eu perco 1000 pontos. Então, encontrar esse equilíbrio, né? E é possível, é difícil, né? O meu último post no Instagram é difícil, comentando aquela questão que houve com aquele trader que teve, infelizmente, um final aí trágico, né? E é difícil sim, mas é possível, né? Só que é necessário a gente tomar esse cuidado, né? Sempre. E não virei a chave, beleza, vamos embora, agora é operar sem contratos do cheio, não. Isso é uma ilusão, né? Esse caminho ele é sempre percorrido com atenção. Então essa chave é como se fosse virada todos os dias, né? Então tem que ter esse cuidado sempre, né? E se precisar, qualquer coisa é só mandar um e-mail lá que eu tenho uma satisfação em ajudá-los. Depois obrigado, boa noite. Seu contato eu ponho nos stories para o pessoal lá para entrar, para conhecer, faço questão de divulgar isso.
e espero que a gente tenha novas oportunidades aí. Com certeza. Obrigado, boa noite para vocês. Valeu, cara. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Obrigado por todo mundo aí também. Valeu.